muitas pessoas, eu já vi muitos influencers, youtubers, essa galera aí, Segue nós. que escolhe um tipo de Deus que quer seguir, mas não quer seguir o Deus que está na palavra. Ele quer seguir um Deus que Deus dele. isso, vai fazer tudo de bom para ele, independente das escolhas, não quer guardar mandamento nenhum, não quer ler uma Bíblia, não quer fazer nada, mas Deus vai ser bom independente do que eu fizer. E por causa disso, muitas pessoas, jovens, adultos, idosos, se afastam da igreja, da palavra, porque quando tem esse choque de realidade, Deus é assim e não do jeito que eu quero. Não, o errado é Deus. Eu vou continuar sendo do jeito que eu quero, mas Deus não tem nada a ver com isso. Daí sai da É uma igreja. ideia de que Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem cresceu, se desenvolveu, criou Deus à sua própria imagem e semelhança. Eu escolho um Deus que é igualzinho eu. Ele tem o meu jeito, ele fala igual eu, ele pensa igual eu, ele age igual eu, e ele tem que fazer o que eu acho que ele tem que fazer. Eu sou a medida da parada toda. Cara, nesse momento que a gente pega assim, a gente para e pensa, quando a gente começa a estudar esse assunto, e nós vemos que o ser humano, nós somos mais egoístas do que nós imaginamos. Total. Porque, tipo assim, quando nós começamos a ver a complexidade de tudo o que acontece, de tudo que que, por exemplo, uma pessoa morre, não é só a morte daquela pessoa que vai desencadear, que pode desencadear outra coisa. E daí, cara, quando você começa a ver por fora, você vê que é totalmente diferente, porque nós só achamos que é só a gente ali. A gente é o centro do universo. Então, cara, É como a gente viu na lição hoje, mano. Os planos de Deus, eles vão bem além do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente não entende. Foi que nem falaram hoje, porque quando o Estevão estava sendo apedrejado, ele estava lá feliz, porque ele sabia que esse era o plano de Deus para ele. Porque Paulo estava ali assistindo, já se tocou. Pô, mano, por que esse cara tá morrendo, com pedrada na cabeça, e tá feliz, tá lá sorrindo, cantando? Aí ele já se ligou. Aí Deus já chamou Paulo pro ministério. Ou seja, tudo de Deus tem um motivo, e a gente às vezes não entende esse motivo, e acha que Deus está fazendo errado. E a gente quer que Deus faça do nosso jeito. E isso é um egoísmo muito grande da nossa parte. É uma ideia de que se Deus é todo poderoso, ele tem que usar todo o poder dele em prol do ser humano. No sentido de, beleza, ele é todo poderoso, então como que ele não está fazendo o que eu quero? Deus ele não é todo poderoso, ele é um fantoche. Ele é todo poderoso, que isso é sensacional, né? Você tem um Deus todo poderoso que faz tudo que eu quero. Sensacional. Eu tenho Logo, um gênio da eu lojinha sou ali. poderoso. Exatamente. Ele é todo poderoso, mas ele não é soberano. E eu acho que esse é o maior problema em relação a questões como a Teodiceia e até essas questões modernas que vocês colocaram sobre o pessoal que é o Deus deles. É muito bom eu ter um Deus que não é soberano. Ele é Deus, legal, maneiro Mas e a tal. escolha dele não Mas vai soberano sobrepor a sou minha. eu. Soberano sou eu. Ele faz o que eu desejo. E quando ele não faz, eu que meço ele. E aí você não tem um Deus, você tem um gênio da lâmpada. Exatamente. Que responde aos Eu seus sou o desejos. Aladim. Eu acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar de lado também, levando essa questão do egoísmo, do eu, é que o mal existe, né? O mal, ele tá dentro da parada. O mal, ele tá dentro do jogo. E se o mal existe junto com o meu livre-arbítrio, minha liberdade de escolha, e eu posso fazer mal, consequências ruins vão sair disso. Vão vir pandemias, vão vir problemas. Talvez muitos erram em pensar que por Deus ser todo poderoso, por ele existir, aí tira um pouco essa questão do lado de Deus é bom, e eles começam a atribuir esse ponto, dizendo que Deus ele permite. Mas por que Deus permitiu? E muitas das vezes a gente fala sobre a permissão de Deus, querendo falar sobre a vontade de Deus. Então, se a gente for levar, por exemplo, a história de Jó, o pessoal fala assim, mas Deus permitiu que Jó perdesse os filhos, Deus permitiu que Jó ficasse doente, Deus permitiu que Jó ficasse mal e tudo mais. Tá, existe a permissão de Deus? Ok, mas foi Deus quem causou o sofrimento de Jó? Quem causou o sofrimento de Jó foi o inimigo de Deus. Foi ele que foi lá que tocou na família de Jó. Foi ele que foi lá e tocou, né, na saúde de Jó, nos bens de Jó. Então a gente não pode tirar esse conceito de bom, só existe porque também existe o conceito de mal. Se você tira o conceito de mal da jogada, não existe o conceito de bom.
Entendeu? Só existe uma bondade porque existe uma maldade. Não, eu não sei se eu concordo com você. Porque elas vão se Caralho. contrapor. Treta, corte, corte do Imagine Falls. Mas Pastor veja, Baixem Arriso. hoje eu só consigo falar que isso aqui é bom porque em algum momento eu percebi que houve uma maldade com relação a esse mesmo assunto. Entenderam? Então, assim, se eu não colocar a maldade, as consequências ruins das coisas ruins que acontecem no mundo, por que o mundo é mau? A teoria, por que acontecem coisas ruins? Porque existe maldade, porque existe um ser que também é poderoso, não tão poderoso quanto o nosso Deus, mas que também tem poderes para causar maldade no mundo. Então, a bondade de Deus ela vai se contrapor com a maldade do inimigo de Deus. Cara, mas ok? essa que é a questão. Eu não consigo conceber uma ideia de que a gente só sabe o que é bondade porque existe a maldade. A gente não tem como pôr os dois no mesmo Mas talvez seja no ao contrário. mesmo ponto. Deus é bom. Ponto E final. por uma eternidade ele foi bom, antes que existisse pecado. A maldade, ela não é o oposto da bondade. Ela é a A ausência. maldade é a contravenção da bondade. A bondade é isso. O mal é tudo que a bondade não é. Eles não estão ali. E eu sei. Eu sei que não é isso que você pensa até. Eu só estou me organizando aqui. Não tem como eles estarem num contraponto um com o outro. Deus, ele está lá, ele é bondoso, ele é soberano. E ele é a bondade. O mal é tudo aquilo que tenta usurpar quem é Deus. É tudo aquilo que tenta usurpar quem é Deus. Se Deus ele é bom e ele escolheu o ser humano para servir a ele, o ser humano, enquanto serve a Deus, ele cumpre o seu propósito, ele é feliz, ele é o que ele foi feito para ser. O mal ele vem para a Terra, ele engana o ser humano, ele toma o domínio do ser humano e o ser humano já não é mais servo de Deus. O ser humano é o quê? É escravo do pecado. E essa é a nossa realidade enquanto a gente não encontra com Jesus. E a Bíblia é clara, a Bíblia diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão carentes da glória de Deus. Estão longe, separados, alheios à bondade de Deus. Enquanto a gente não for reconciliado pelo Filho, a maldade vai continuar sendo a realidade da nossa vida. Essa ideia de que o ser humano ele tem alguma coisa boa em si para oferecer é uma besteira gigantesca. Eu não sou bom. A pergunta final, maior, mais importante do que se Deus é bom, por que a gente sofre? A pergunta deveria ser a seguinte, está até no vídeo que eu te mandei lá. Como que um Deus santo, justo e todo-poderoso sabe tudo que eu falei, que eu fiz, que eu pensei ontem e não me matou enquanto eu estava dormindo, porque eu merecia morrer? Entendeu? Quando a gente assume essa soberania do ser humano, olha, o ser humano é o cara, o ser humano é top, o ser humano é o cara. Aí a gente tem questões como essa. Como assim Deus é todo poderoso, ele é bom e ele não faz tudo para que eu não sofra? E você? E as suas escolhas? E o que você propõe no jogo? O que você põe na mesa? E tudo que você trouxe para você? E pera lá, então se Deus é bom, ele tem que colocar você numa banheirinha de sais e deixar você todo bonitinho lá uma vida inteira? E aí?